A contratação de trabalhador autônomo, desde que cumpridas as formalidades previstas em lei, afasta a caracterização do vínculo empregatício, salvo previsto de cláusula contratual impedindo o trabalhador de prestar serviços aos tomadores. Vou ler de novo. A contratação de trabalhador autônomo. Eu vou só colocar mudo aqui nos outros microfones, que eu acho que abri o meu, parou a interferência. Então, vamos lá. A contratação de trabalhadores autônomos, desde que cumpridas as formalidades previstas em lei, afasta a caracterização do vínculo empregatício, salvo previsão, provavelmente, de cláusula contratual impedindo o trabalhador de prestar serviços a outros trabalhadores, a outros tomadores. É verdadeira ou falsa essa afirmação, pessoal? Vocês podem responder aqui ou responder no chat. Vocês vão me falando. Eu acho que é errado. Por quê, gente? As erradas vocês têm que justificar. Justificar, né? Deixa eu abrir aqui a lei, porque a lei fala. Eu tava lendo a lei que ele foi prestar serviço para outro. Vou abrir aqui a lei. Tá. CLT. As erradas vocês têm que me justificar. Por quê? 442. O Francisco deu aqui a dica também já. Ele respondeu aqui no chat. Ele falou que é o 442B. Tem um artigo 442B que fala a contratação do autônomo, cumpridas por ele todas as formalidades legais, como sem exclusividade, de forma contínua, não afasta a qualidade de empregado previsto nessa consolidação. Só que a lei tá mais específica. Eu estava lendo a lei que fala lá justamente que ele pode prestar o serviço. Então, essa afirmação está errada ou verdadeira? Me afirmem aí, gente. Me ajudem. Está errada. Errada. Tá errado. Agora ajuda nós a justificar. O Douglas me disse que ela está certa. E por que ela está certa, Douglas? O Douglas está aqui falando que está certo. Então, por que está certo ela? Esperar aqui a resposta do Douglas. Ainda não me respondeu. Ainda está digitando. Então, vocês acham que ela está errada pelo 442B, não é isso? Eu vou abrir bem aqui a CLT no Google. Ele respondeu por áudio. Lá no WhatsApp. Olha aqui, professor. Ó, não havendo exclusividade na prestação de serviço, não caracteriza a qualidade de do artigo 3º. O fato de o autônomo prestar serviço é apenas um domador de serviço. O trabalhador autônomo irá prestar serviço de qualquer natureza a outros domadores de serviço que exerça ou não a mesma atividade econômica sobre qualquer modalidade de trabalho, inclusive como autônomo. Por isso que eu acho que como autônomo. Por isso que... Mas aí, por isso que está errado, né? Vocês estão falando que... o que vocês estão falando? Vocês estão falando, interpretando, usando o certo, mas interpretando de maneira errada. Isso. Porque o que acontece? Aqui ele está falando o quê? Ó? Salvo a contratação de trabalhador autônomo, desde que cumpridas as formalidades previstas em lei, afasta a caracterização do vínculo empregatício. Correto, certo? Desde que cumpridas as formalidades
previstas em lei, que é a da contratação, contrato de prestação de serviço, e afasta a caracterização do vínculo, já que ele é autônomo, não tem subordinação. Mas eu tenho uma ressalva aqui, salvo previsão contratual impedindo o trabalhador de prestar serviços a outros tomadores. Existe a questão da exclusividade, gente. Eu posso ser um trabalhador autônomo e prestar serviços apenas a um trabalhador. Não há esse impedimento. Eu não tenho aqui o impedimento que me fala não posso prestar serviço, que eu posso, no caso, não posso prestar serviço a só uma pessoa. Por eu ser autônomo, eu não posso ter exclusividade. Não tem essa situação no 442B. O 442B me fala o quê? A contratação do autônomo cumprida por estes, todas as formalidades legais, que é aquela parte da primeira afirmação, com ou sem exclusividade. Então, o trabalhador autônomo, ele pode ter ou não exclusividade. E é isso que a resolução, que a questão aqui fala. É salvo previsão de cláusula contratual impedindo o trabalhador de prestar serviços a outros tomadores. Então, essa salva aqui vai falar da parte com a exclusividade, que pode acontecer. Só que, da mesma forma, essa questão da cláusula não vai implicar a caracterização do vínculo empregatício, porque tem essa ressalva no artigo. Então, vai afastar, da mesma forma, a caracterização do vínculo empregatício, porque existe a questão da exclusividade. Então, como tem essa questão que pode ou não permanecer, ele pode ou não ser exclusivo, então, por ele ser ou não exclusivo, vai haver essa possibilidade e ele poder ser um autônomo de contrato exclusivo, mas eu tenho que ter essa cláusula contratual impeditiva para trabalhar para outro tomador. Então, eu tenho uma cláusula de exclusividade. Só que essa cláusula de exclusividade não afasta a caracterização do vínculo empregatício. Não compromete essa caracterização. Então, por isso que continua correta, porque o autônomo, ele pode prestar serviços para mais de uma pessoa. Ele pode ter essa questão ele pode tanto prestar serviço para mais de uma pessoa, quanto não prestar serviço para mais de uma pessoa. Ele tem essas duas possibilidades. Então, eu posso ter uma cláusula contratual de impedimento do trabalhador prestar serviços a outra, em outra situação, mas da mesma forma vai afastar a caracterização do vínculo, não vai afastar, porque não vai ser configurado, mesmo com essa cláusula de exclusividade. Porque a cláusula de exclusividade, ela está lá na lei dizendo que essa possibilidade de existir, de poder ter essa cláusula, e mesmo assim eu ser um trabalhador autônomo e não ter um vínculo empregatício. Então, é essa que é essa solução. Então, no caso, ela está correta, que ela está certa, essa questão, a primeira questão. Por quê? Porque aqui a contratação de autônomo, desde cumpridas as formalidades previstas em lei, afasta a contratação do vínculo empregatício, salvo, porém, a previsão de cláusula contratual impedindo o trabalhador de prestar serviços a outros tomadores. Não tem essa ressalva. Então, ele pode também prestar serviço para outras pessoas. Por isso que ela está correta. Deu para entender? Todo mundo entendeu ou não? Alguém não entendeu essa primeira questão? Professora, a com ou senhora sem exclusividade? Poderia explicar melhor novamente? Posso. Vamos lá. O trabalhador autônomo, ele tem o que de característica? A autonomia, certo? Ele tem a questão da não subordinação. Eu não sou subordinado a ninguém. Eu presto serviço de forma autônoma, sem subordinação. Então, como eu não tenho subordinação, eu não tenho vínculo. Então, essa primeira parte aqui da afirmação está correta. E está bem explícito aqui com relação ao artigo 442. Compartilhar aqui a tela do artigo 442 da CLT, que mostra aqui para vocês o que seria o 442B. O 442B vem me falar o quê? A contratação do autônomo cumpridas
por estes todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado, prevista no artigo 3º. Então, essa questão aqui da contratação de um autônomo, mesmo com ou sem exclusividade, afasta a qualidade de empregado. Então, eu estou dizendo aqui que mesmo quando há uma cláusula de exclusividade no contrato de um autônomo, esse autônomo, mesmo quando existe essa cláusula, ele vai ter, não vai ter esse vínculo empregatício, ou seja, ele não vai ter a qualidade de empregado, mesmo se houver uma cláusula de exclusividade nesse contrato dele, nesse contrato de prestação de serviços, nesse contrato individual de trabalho. Então, a questão aqui, ela me fala o quê? Que eu estou tendo que aí eu vou voltar aqui para a questão. A questão me fala que eu, sendo um trabalhador, eu tendo a contratação de trabalhador autônomo, desde que cumpridas as formalidades previstas em lei, afasta a caracterização do vínculo, certo? Salvo previsão de cláusula contratual impedindo o trabalhador de prestar serviços a outro tomador. Eu tenho essa questão da exclusividade ou não. Então, como tem aqui o impeditivo, eu não posso, é a questão de não exclusividade, de sem exclusividade, né? É com ou sem. Essa contratação de impeditivo aqui, eu posso ter uma cláusula contratual com exclusividade. Eu não posso ter uma cláusula contratual me impedindo de trabalhar para outro. Essa que é a ideia. Eu tenho a exclusividade. Se eu tiver exclusividade na prestação de serviço, ok. Agora, se eu tiver uma cláusula de impedimento, não pode. A ideia aqui é a exclusividade. Por isso que essa salvo aqui, porque eu contudo, porém, todavia. Então, assim, eu não tenho a caracterização do vínculo, salvo se eu tiver uma cláusula de impedimento. Mas eu tenho, agora se tivesse salvo, uma cláusula de exclusividade. Impedimento não é exclusividade. Se eu tenho exclusividade, eu tenho uma cláusula que fala, eu sou exclusiva, eu só trabalho para aquela empresa. Então, se eu tenho só trabalhando para aquela empresa, eu estou exclusivo trabalhando para ela. Agora, se lá naquele contrato estiver ali falando que eu estou impedido de trabalhar para outro, é errado. Por quê? Porque eu não posso ser impedido de trabalhar para mais de uma pessoa, mas eu posso trabalhar exclusivamente para uma pessoa. É essa que é a diferença, gente. Eu tenho aqui a ideia, eu sou exclusivo para a empresa X, mas isso de ser exclusivo, eu posso ter uma cláusula de exclusividade, que eu só vou trabalhar para ela. Só que lá nesse contrato não pode ter uma cláusula impeditiva de trabalhar para outra pessoa, porque se me impedir de trabalhar para outra pessoa, aí já pode gerar vínculo, porque aí eu já tenho essa questão de bloqueio. Porque a ideia aqui da exclusividade é porque você está trabalhando num contrato de trabalho autônomo, ele tem um período, gente, ele tem uma validade, ele tem um vencimento. Você não tem um contrato ad eterno sem validade para esse contrato de prestação de serviço. Você geralmente vai renovando. Então, nessa ideia aqui, a gente tem essa cláusula impeditiva. Quando eu estou falando impedir, é ilegal. Se eu falo exclusivo, é legal, já que o artigo 442 me fala que eu posso ter um contrato de exclusividade. Só que eu não posso ter um contrato de uma cláusula que me impede. Então, se eu não tenho uma cláusula de impedimento, eu não tenho essa questão também do vínculo comprovado, nem quando eu tenho uma cláusula de exclusividade. Agora, impedir não pode, exclusivo pode, tem diferença. Impedir é que eu não posso ir a outrem. Exclusivo, eu só estou com aquela pessoa. Dá a mesma consequência, né? Que você vai trabalhar só para uma pessoa, não vai trabalhar para outra. Mas a ideia do que é proposto é diferente. Então, pela ideia, pelo que se quer com essa cláusula, a gente tem essas dois objetivos. Então, por ter objetivos diferentes, é que não dá essa questão, não fica a mesma conclusão, né? O mesmo tipo de ideia dessa situação. Porque se eu dou exclusividade, a lei me permite. Agora, se eu dou impedimento, a lei não me permite. Aí, por a lei não me permitir, é ilegal e pode gerar o vínculo. Deu para entender agora o que é a ideia aqui? Deu para entender.
Porque a ideia Agora eu é, entendi. a ideia é, eu tenho exclusividade, não tenho impedimento. Se eu tenho exclusividade, essa exclusividade pode estar prevista no contrato, mas eu ter essa exclusividade não dá o direito de colocar uma cláusula impeditiva de trabalhar para outra pessoa. Então, exclusivo é permitido em lei, impedido não é permitido em lei. Então, as consequências desses dois termos que vão gerar situações jurídicas, né? Contratos jurídicos. Porque se eu tenho uma exclusividade, eu não vou gerar vínculo. Agora, se eu tiver uma impeditivo de contratação, eu posso gerar vínculo empregatício. Essa que é a ideia. Então, por isso que ela está certa, porque é salvo previsão, ou seja, contudo, se eu tiver uma provisão de cláusula de contrato impeditiva, que é impedindo o trabalhador de prestar serviço para outros tomadores, aí eu posso ter um vínculo empregatício, certo? Certo. Deu para entender? É para justificar só as erradas, né, professora? Isso, só justificar só as erradas que tem o que são essas de certo ou errado. As outras que são erradas mesmo não precisa não das questões de marcar. Agora, a segunda questão. Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação e não contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade determinados em horas, dias ou meses. Está certo ou errado, gente? E aí, trabalhador? Tá certo. Ela está certo. Certo. Ela está... Artigo 3º do... Parágrafo 3º do artigo 443. Do artigo 443? Isso, parágrafo 3º. Ela é a literalidade da lei, não é isso? Essa afirmação aqui da segunda questão, ela é a literalidade aqui da lei. Vamos abrir aqui a lei para vocês. Ela é essa literalidade bem aqui. Considera-se que é o parágrafo 3º do artigo 443. Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação e não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para aeronautas regidos por legislação própria. Então, esse artigo, essa afirmação aqui que está na segunda questão, é a literalidade desse parágrafo 3º aqui do artigo 443. Então, é literal, é Ctrl+C, Ctrl+V. Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses. Então, ela está correta. Então, ela está aqui correta. Eu estou certo nessa segunda questão. Muito bem, vocês já estão até achando os artigos na lei. Aí a gente vem agora para a terceira questão. Terceira questão é o quê? Alguma dúvida, gente, na segunda questão, porque a lei é a literalidade da lei. Ali, o trabalhador, o que é um trabalhador intermitente? Só para reforçar aqui, já que a gente está fazendo uma revisão. O trabalhador intermitente é aquele, justamente, que trabalha desta forma aqui que está definido na lei. Ele vai ser aquele trabalhador que vai prestar serviços com subordinação, ele tem essa questão da subordinação, ele tem a questão do vínculo, mas ele vai ter essa assinatura do trabalhador na CTPS, só que ele presta um serviço de forma não contínua. Ele é um tipo de trabalhador que está previsto na CLT, tem os seus direitos, alguns direitos assegurados, da mesma forma de um trabalhador por tempo indeterminado, só que ele não tem uma prestação contínua de serviço. Então, isso que o faz ser intermitente. E intermitente é justamente esses períodos pausados. Intermitente, o que significa ser intermitente? Pausas, intervalos. Então, se eu sei o que é intermitente, eu vou lembrar um pouco do que é um trabalhador intermitente. O intermitente, ele não tem uma prestação contínua de trabalho. Por quê? Porque ele tem períodos de inatividade. Então, essa inatividade é o quê? Ele fica algum período sem trabalhar para aquele prestador, para aquele tomador de serviço. Então,
Se eu não presto esse serviço, meu contrato está suspenso. Então, eu não recebo salário, eu não recebo 13º, eu não recebo férias, eu não recebo nada referente àquele período. Eu só estou com minha carteira de trabalho assinada. Então, isso tem a ideia aqui do trabalhador intermitente. Ele só vai trabalhar quando ele for chamado pelo contratante, né? Pelo tomador de serviços. E essa inatividade pode ser por horas, por dias ou por meses. Então, eu posso ficar 3 meses sem trabalhar, posso ficar 5 meses sem trabalhar. Quando for solicitado, o empregador vai me chamar. Ele vai ter com 3 dias de antecedência, ele vai ter que me chamar novamente para trabalhar. Mas, enquanto isso, meu contrato está suspenso, eu não tenho nenhum vínculo. Não tenho vínculo, mas não tem efeitos deste vínculo. Você só está com a carteira de trabalho assinada, porque o empregador, ele não tem obrigatoriedade de te pagar nenhum tipo de contribuição, nem só está com a carteira de trabalho assinada, nem contribuição social, nem salário. Aí eu tenho a terceira questão. Eu acho que deu para entender o trabalhador intermitente. Se tiver alguma dúvida, perguntem. Porque a ideia aqui é justamente rever. Então, se vocês não tiverem entendido alguma coisa, perguntem para a gente reforçar a ideia, tá? Aí eu tenho a terceira questão. A terceira questão me fala o quê? A terceira questão fala: o empregador convocará o empregado intermitente, de novo é trabalhador intermitente, por meio de comunicação eficaz para a prestação de serviços, informando qual será a jornada com pelo menos um dia de antecedência. E aí, pessoal, eu quase já dei a resposta. Quem prestou atenção? Tá certa? Tá errada. Está Tem que ter errada pelo e o menos Francisco... 3 dias corridos de antecedência, né? Isso, e é isto mesmo, tá errado aqui na quantidade. O Douglas também acertou, falou que tá errada, e o Francisco acertou também, dizendo que qual é o artigo e o parágrafo. É o 452 do parágrafo 452A, parágrafo 1º. Vamos lá no 452 para mostrar aqui para vocês o que fala aqui no 452. O 452 me fala o quê? Parágrafo 1º. 452. 452 fala, 452A, tá, gente? 452A. O contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito e deve conter especificamente o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao valor horário do salário mínimo, ou aquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função em contrato intermitente ou não. Aí eu venho aqui para o parágrafo 1º. Eu não consigo aumentar essa letra aqui não, gente. Eu já tentei, mas não deu muito certo aqui não. Aí o empregador, parágrafo 1º. O empregador convocará por qualquer meio de comunicação eficaz para a prestação de serviços, informando qual será a jornada, com pelo menos 3 dias corridos de antecedência. Então, aqui a diferença está justamente nesses 3 dias. E é como eu acabei de explicar para vocês. Esse trabalhador intermitente, ele tem um período de inatividade. O que é essa inatividade? O empregador, o meu patrão, não está precisando agora dos meus serviços. Então, ele vai lá e causa a inatividade daquele contrato. Ele suspende aquele contrato. É uma das formas de suspensão. Ele vou ficar com o contrato, mas ele não vai estar ativo. Ele vai estar justamente inativo. É inatividade. Ele não vai estar ativo. Então, se ele não está ativo, ele não tem as características de um trabalho normal, de um trabalhador normal, de um contrato por prazo indeterminado. Aí eu venho, nesse período de inatividade, pode ser por hora, por dias, por horas ou por mês. Quando o empregador precisar novamente dos serviços desse funcionário que está inativo, ele tem que, com aqui 3 dias de antecedência de dias corridos, informar o funcionário que eu vou ter que precisar dele. Então, no caso, eu vou precisar do funcionário no sábado. Então, eu tenho, no mínimo, até na quarta-feira, que informar para esse meu funcionário que está com o contrato suspenso, que está inativo, que ele vai voltar a trabalhar no sábado. E nessa informação, nessa convocação que eu vou fazer dele, eu tenho que informar qual vai ser a jornada e como é que ele vai trabalhar. Então, qual é a jornada? Por dias, por horas, você vai trabalhar por turno.
Então, tem que formar na comunicação da volta, né, do trabalho do trabalhador dele, né, esse comunicado. Então, aqui a questão está errada porque ele fala que é um dia de antecedência e, na verdade, são 3 dias de antecedência, certo? Aqui também é a literalidade da lei. Aqui é o 45... Oi, diga, Raiz. Eu queria entender a questão do salário do empregado intermitente. O salário dele é assim. Eu não preciso, o trabalhador, o empregador, né? O empregador, o patrão. Eu não preciso pagar um salário mínimo para ele por mês. Não, a ideia aqui não é pagar um salário mínimo. A ideia é eu pagar o equivalente em horas ao salário mínimo. Você vai dividir o salário aqui. Quanto é que tá o salário? É 1.100 e pouquinho. Deixa eu ver quanto é que tá o salário mínimo aqui. 1.102. Eu não lembro de... Aumentou bem pouquinho agora em fevereiro, mas eu não gravei. Tá aqui, ó. O salário dele é 1.045, certo? Uhum. Que é o salário mínimo. Aí 1.045 eu vou dividir por 30 dias. Vamos dizer assim que é mais fácil. Que aí se eu for pagar em diárias, mas o valor, deixa eu botar aqui que o Google já vai me falar disso. Peraí. O valor em horas. Que ele já vai me dar certinho o valor aqui trabalhado em hora. Ó, tá aqui 30, o valor da hora, o horário vai ser 4,75. É isso mesmo. Mas por que eu chego em 4,75, professora? Porque você pega o salário mínimo, 1.045, divide por 30 e depois divide por 24. Aí você tem o valor da sua hora. Você tem o valor de 1 hora por dia. Você pega o salário mínimo, valor do salário mínimo, 1.045, divide por 30 dias. Você vai ter um dia de trabalho. Quanto é que vale um dia de trabalho hoje? 34,83. Aí você pega 34,83, divide por 8, porque você pode trabalhar até 8 horas por dia. Então, você tem 4,35. Então, esse é o valor da hora que você tem, que corresponde ao salário mínimo. Então, o que acontece com o trabalhador intermitente? O trabalhador intermitente, ele tem que ser contratado com o valor da hora neste valor de 4,35 aqui. É esse que é o valor que eu vou ter que contratar o meu funcionário, o meu trabalhador, para poder fazer essa contratação ser válida. Só que o que acontece? Como ele está trabalhando em horas, ele não precisa trabalhar, ter o mês fechado em horas. Então, eu não preciso pagar um salário mínimo para ele. O que eu vou pagar é o equivalente à hora do salário mínimo, no mínimo, que é esse valor que eu acabei de passar para vocês. Então, esse valor que eu estou passando para vocês é o que vai ter o salário, que é a ideia aqui do salário. Porque vamos lá interpretar aqui o artigo do salário do trabalhador intermitente. Deixa eu achar aqui, cadê? Aqui. Deixe-me compartilhar com vocês. Tá aqui. Tá abrindo aqui a lei de novo. Eu não sei onde aumenta essa lei, gente. O Zoom. Não sei se é aqui. Aqui, deixa eu ver se aqui aumenta. Para facilitar para vocês verem. Aí, acho que vai aumentar bem. Ficou melhor, né? Ficou. Só que a gente vai ter que ir pro lado aqui um pouquinho. Não, tá certinho. Então, vamos lá. Aqui no 443. Aqui. Considera intermitente com subordinação contínua, independente do tipo. Não, ele é lá no parágrafo. Mas assim, alguma coisa. A gente acabou de ler ele. Para determinado. É para baixo? É 445A. É alguma coisa. Gente, eu sou péssima para gravar número. 4, Alguém. Qual é o artigo? para. Pode falar. Eu não lembro. Aqui, 452A. O contrato de trabalho intermitente, 452A. O contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito e deve conter especificamente o valor da hora.
de trabalho. Então, eu vou contratar o trabalhador intermitente sempre pela hora de trabalho. Então, o valor da contratação do salário desse trabalhador intermitente, quando eu vou combinar com esse trabalhador intermitente a contratação, eu tenho que contratá-lo por hora. Então, ele é horista. A gente tem um trabalhador horista com um trabalhador intermitente. Ele não pode ser inferior, o valor desta hora não pode ser inferior ao valor do salário mínimo. Ou seja, eu tenho que ter o valor da hora do salário mínimo para corresponder nesse valor aqui que eu estou trabalhando. Então, eu tenho um valor de salário mínimo de hora, certo? Como é que calcula a hora de um salário mínimo? Pego o valor do salário mínimo, divido por 30 e esse valor que eu tirei da diária do salário mínimo, eu divido por 8. Então, eu vou ter a hora do salário mínimo, quanto vale uma hora. Aí eu tenho esse trabalhador contratado por essa hora. Ou aquele devido aos demais empregados. O que acontece? Eu tenho meus empregados, mas eles não recebem o salário mínimo, eles recebem mais que o salário mínimo. Por exemplo, um copeiro que é o pessoal que cuida da cozinha, gente. Copeiro é quem cuida de cozinha, em hotéis, em restaurantes. Eu tenho um copeiro que ele ganha lá R$ 1.500. E eu estou contratando um trabalhador intermitente para ser copeiro. Se eu estou contratando um trabalhador intermitente para ser copeiro e no meu no meu estabelecimento, um copeiro ganha R$ 1.500, esse meu trabalhador intermitente vai ter que ganhar o valor da hora de um copeiro que eu pago. Ou seja, ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que saber, vai ter que dar para dele a hora de experiência, deu para entender? Eu tenho um trabalhador que ele vai trabalhar na mesma função que o trabalhador intermitente. Esse trabalhador da minha empresa, ele ganha mais do que um salário mínimo. Então, eu tenho que calcular a hora desse trabalhador que ganha mais do que um salário mínimo nesse meu estabelecimento, se ele está trabalhando na mesma função. Agora, se eu não tenho uma função definida na empresa, eu estou contratando um trabalhador intermitente para trabalhar para mim, aí esse trabalhador intermitente ele pode ganhar mais também, se assim o empregador quiser, ou ele vai ganhar a hora de um salário mínimo, porque o mínimo, o menor valor de hora que esse trabalhador intermitente pode ganhar é o valor de uma hora de salário mínimo. Aí, o que é a ideia aqui, gente? Olha, você foi contratado por horas. Você vai trabalhar 5 horas por dia, em 5 dias por semana. Aí eu venho, por exemplo, aqui com esse meu trabalhador que vai ganhar uma hora de salário mínimo. Ele vai trabalhar 5 horas por dia, 5 dias por semana. Então, ele vai trabalhar no total da semana 25 horas, certo? 5 vezes 5, 25. Eu vou trabalhar 5 horas em 5 dias, 25 horas por semana. 25 horas vezes uma hora do salário mínimo, 4,35. 25 vezes 4,35 vai dar R$ 108,75. É isso que esse trabalhador vai ganhar em uma semana de trabalho. Deu para entender como é que é o trabalhador intermitente? Aí ele vai trabalhar 25 vezes 4,35. Só que aí o que acontece? Além dessas questões do salário, do 108,75, que é o que vale a uma semana de trabalho desses 5 dias, ele vai ganhar o proporcional a esse valor dele de 13º, de férias, de FGTS, de contribuição social. Tudo é proporcional a este valor, mas é como se ele tivesse uma mini rescisão quando acaba a suspensão do contrato dele. Quando tem esse pagamento, ele vai receber todas as suas verbas quando acaba a suspensão. É basicamente desta forma que acontece. Deu para entender o trabalhador intermitente? Como é que acontece? Sim. Certo? Porque essa que é a ideia. Ele contrata, ele ganha em hora, mas essa hora não pode ser menor que uma hora do salário mínimo. E toda vez que acabar o contrato, esse período de atividade, vamos dizer assim, né? Que a inatividade é quando está suspenso, a atividade é quando está acontecendo. Toda vez que acabar esse contrato, ele vai ganhar toda semana, como for a forma de pagamento no dia, se é quinzenal, semanal ou mensal. Eles vão
ganhar o equivalente àquele período de contribuição social, de 13º, de férias, de FGTS, de tudo. É tudo proporcional. E eles têm que... E é uma mini rescisão mesmo, todas as vezes. Tá? Aí a gente vem agora aqui para o homem hora. E é o homem hora mesmo. Oi, diga. Pode falar. Uma dúvida não, é mais uma consulta. Deixa eu lhe falar, uma pessoa trabalha concursada e recebe menos que a contratada. Tem como... É diferente o regime, então não tem como comparar. Tem como comparar, mas a ideia é que não teria como, porque o regime de servidores é um e o regime dos contratantes são outros. Então não tem, não teria base legal, mas teria bases principiológicas de trabalho, de direito do trabalho. Mas é muito difícil porque, por exemplo, a gente não estuda servidor público, por exemplo, no direito do trabalho. Quem estuda servidor público é direito administrativo. Então, é outra matéria, outra ideia, outro princípio. Entende? Então, é por isso que não tem como fazer essa equivalência de salários nesse sentido. Então, por isso que não é muito difícil. Você pode tentar, mas é difícil. Porque aí é uma questão mais de princípios, de principiológicos, de matérias de direito, entende? Por isso que é mais difícil. Tudo que se trata de servidor é outra matéria, é outra ideia. Nunca tem como discutir direito do trabalho e servidor público, nesse sentido de servidor concursado, né, estatutário. Então não tem como, porque é outra lei, outra legislação, outros princípios, tudo é diferente. A priori não teria como não, Rafael. Aí você teria que ver se pode se discutir, mas assim mesmo. Porque o que acontece? Quando você está com essa questão estatutária, é uma questão que vai a mais do que isso, né? É maior, porque não é só essa função, vai todo um cálculo do Poder Executivo para prever e para impactar a máquina administrativa, blá, 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 tudo isso. E geralmente contratação de funcionário pelo Poder Executivo, nesse sentido, de contratantes, é uma previsão legal de anual, né? Então, o impacto é dessa previsão, não é de todo uma aposentadoria até que vai ser reflexo para servidor público e vai impactar o orçamento público ad eterno na vida. Então, é todo um estudo complexo que você tem que fazer para tentar equiparar a ação salarial nesse sentido, que eu acho muito difícil acontecer. Entendi. Ok. Aí eu tenho aqui a quarta questão. Eu tenho a quarta.